Irmãos e irmãs, vamos para a terceira parte. Estamos lendo Gênesis, capítulo 37, verso 6. Pois Iosef e José lhes disse aos irmãos: rogo-vos, ouve este sonho que eu tive. Então, ele tinha sonhos e aqui ele passa a contar aos seus irmãos os seus sonhos. E isso tudo aumenta mais a inveja, como diz a própria palavra. Verso 7. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam. Gente, aqui o ódio só ia aumentando. Por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Porque quando ele disse que o feixe dele ficou em pé, e os outros feixes rodearam e se inclinaram para o feixe de Iosef, aqui está dizendo que ele reinaria sobre os seus irmãos. Né? Qualquer pessoa entende isso. E aí eles odiaram ainda mais, invejaram. Já tinha aquele sentimento, o pai ama mais ele. Já tinha aquele sentimento, ele fala mal de nós para o nosso pai. Embora seja verdade, mas ele faz lachon hará de nós. Se não fosse o bastante, o pai fez uma túnica para ele, não fez para nós. Agora está tendo visões e sonhos que vai reinar sobre nós. Então veja, realmente a inveja, né? E você vê a inveja também lá na época de Yeshua Jesus. Inclusive, Yeshua Jesus teve irmãos, ele era o mais velho, o primogênito. Mas Miriam e o seu pai Iosef, ou seja, Maria e José, Miriam é o nome dela verdadeiro, ela é judia, e José, na verdade, é Iosef. Aqui é o mesmo nome, né? Aqui do Mashiach ben Yosef, Messias filho de José, Messias filho de Yosef. Não é à toa que o marido de Miriam é Iosef José, pai de Yeshua Jesus. Né? Para Deus, nada é impossível, provavelmente colocou o DNA de Iosef José, da linhagem do rei Davi, da tribo de Judá, lá na concepção da virgem Miriam. Então, você vê aqui que os irmãos de Yeshua Jesus, que a Miriam teve com Iosef depois de Yeshua Jesus, eles não acreditavam em Yeshua Jesus. Na sua maioria, até rejeitavam. Tem passagens no Evangelho falando disso. Vamos lá ver. Então, vamos ver em João, no capítulo 7, ali você vê Jesus, né, e os seus irmãos. Aqui é irmão mesmo, filho de Miriam e Iosef, seu pai. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia. Ele não queria andar pela Judéia, pois os líderes judeus dali estavam já querendo matá-lo. Aconteceu que a festa dos judeus, chamada festa de Sucot, aqui fala das barracas, mas é de Sucot, estava perto. Então os irmãos de Jesus disseram a ele: saia daqui e vá para a Judéia, a fim de que os seus seguidores vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder-se o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos os conheçam. Verso 5. Até os irmãos de Jesus não criam nele. E ele respondeu: a minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal, assim como Iosef José falava que o que os irmãos dele faziam era mal. Vão vocês à festa de Sucot, tabernáculos, mas eu não vou, porque a minha hora ainda não chegou. Jesus disse isso e ficou na Galileia. Então, você vê que os irmãos de Yeshua Jesus também não criam nele, também o invejavam
e nem acreditavam. Veja como é tão perfeito o paralelo de Yosef, José e Yeshua, Jesus. Vamos continuar lá em Gênesis. Então, vamos lá. Gênesis, capítulo 37, verso 9. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Veja que o sol aqui alude ao seu pai, Israel, a lua à sua mãe, Raquel, e 11 estrelas, seus 11 irmãos, se inclinaram para Yosef, José. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai, até o pai, Jacó, Israel, repreendeu Yosef. Ele disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Percebe que até Jacó ficou com ciúmes daqui. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Provavelmente ficou meditando nisso, Jacó, pensando: mas como? Que sonho é esse? Como assim eu vou me inclinar para Yosef, Raquel também, e os 11 filhos? Né? Ficou meditando, ficou pensando, né? Considerando o caso consigo mesmo na sua mente. Né? Então, você vê como é tremendo. Continuando no verso 12, de Gênesis 37. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José. Veja, tem hora que fala Jacó, tem hora que fala Israel. Aqui aludindo Israel, a nação de Israel. Claro que Jacó, sabemos que foi mudado o nome para Israel. Mas perceba que tem hora que Jacó é chamado de Jacó e tem hora que Jacó é chamado de Israel. Isso é profético, mostrando a nação de Israel com Yeshua, Jesus. Nós vamos ver isso cada vez aumentando. Perguntou Israel a José, no verso 13: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Hinene. Hinene quer dizer eis-me aqui. Estou comprometido com isso, farei isso, né? Hinene, eis-me aqui. Mesma palavra que Abraão usou quando Deus falou com ele. Hinene, eis-me aqui. Mesma palavra que Miriam usou quando o Melahim foi avisá-la que ela conceberia. Hinene, eis-me aqui. Então você vê, verso 14, disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron e ele foi a Siquém. Jacó não ajudava muito, né? Israel aqui não ajudava muito. Chamava toda a vida a José e Yosef para ver o que os irmãos estavam fazendo e trazer um relatório para o seu pai. Pena que esse relatório nunca era bom, né? Ela chonrará, né? Falar mal dos seus irmãos, embora realmente o que eles faziam era mal e isso tornava, eles tinham raiva. Como também o que Yeshua, Jesus, falava para os seus irmãos e para as pessoas que elas faziam era mal. E aí essas pessoas também ficavam com raiva, ódio, inveja de Yeshua. E nós vimos lá que até queriam matar Yeshua, né? Nós vamos ver acontecer isso também com Yosef e José. Os irmãos também vão querer matá-lo por inveja, por ódio, rancor, mágoa, vários sentimentos, até mesmo um sentimento de inferioridade. Então você vê que Jacó que não ajudou muito. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Yosef, errante pelo campo? Yosef se perdeu. Nós vamos ver na próxima parte.